Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1. A partir de hoje, e por algum tempo, nós estaremos expondo o texto de Atos, a carta, esta carta histórica de Atos, porque nós temos entendido que no ano de 2025 nós temos visto todo um movimento de dentro para fora em nossa congregação, e diante disso nós vamos olhar para Atos, vamos olhar para a Bíblia e ver como foi esse movimento dentro da igreja, uma igreja que é formada por Cristo e então ela avança com uma missão até os confins da terra. Eu peço que você abra e eu estarei lendo e que você acompanhe. Eu sei que são hoje muitas versões, então eu peço apenas que você acompanhe a leitura e mantenha a sua Bíblia aberta. E eu estarei fazendo a leitura então até o versículo 11, que diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus apresentou-se vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, o qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será que é este tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando ele com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus foi elevado no meio de vocês para o céu, e virá do mesmo modo como vocês viram ele subir. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, clamando pela iluminação do Espírito Santo. Deus, Espírito Santo, somos completamente dependentes do Senhor, limitados, Pai, mas pedimos a iluminação do Senhor sobre este texto, para que a exposição seja clara, para que a mensagem do texto seja plantada em nossos corações, para que os nossos corações sejam uma terra boa, fértil, e que venha germinar, frutificar, crescer, trazendo para as nossas vidas maturidade, crescimento, responsabilidade. Muito obrigado, Pai, porque podemos nos reunir mais uma vez com sua palavra. Obrigado porque ainda temos esta liberdade. Continue nos abençoando, falando aos nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você é uma pessoa ansiosa? Você é ansioso? Você que está aqui? Você tem facilidade de esperar? Ou você tem dificuldade? Você é imediatista e você quer as coisas para a mesma hora? A nossa sociedade é uma sociedade imediatista. E, de certa forma, nós estamos sendo influenciados a ser imediatistas também. Diante do tempo necessário para aguardar uma refeição que precisa ser preparada, por vezes optamos por fast food, comida rápida. Temos a promessa de um macarrão que em 3 minutos fica pronto. Ou o tempo que nós levávamos na época de escola para fazer uma pesquisa, procurar uma biblioteca, pegar os livros, abrir os livros, ler os livros. Hoje nós fazemos com muita rapidez. No Google, no sofá da nossa casa, de pijama, a gente faz pesquisas grandiosas. A grande realidade, queridos,
é que nós estamos neste mundo que é tudo para agora. Eu quero tudo rápido. Eu não quero esperar em filas. Não tem mais aquela espera, por exemplo, em filas de banco para pagar as contas no primeiro dia do mês. Por quê? Porque agora você faz do conforto da sua casa, as suas compras você faz, você não precisa mais esperar no mercado. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Sendo que toda esta facilidade, ela traz para nós esta ansiedade excessiva de quando nós estamos em uma situação que precisamos esperar, isso começa a nos incomodar. Porque nós queremos o resultado, nós não queremos o tempo de espera. Por que eu estou falando disso tudo? Porque é exatamente a questão aqui com os apóstolos. Jesus ele vem durante 3 anos e meio conversando com os apóstolos e depois de um tempo dizendo, olha, eu vou morrer, eu vou voltar para o Pai, e ele promete então o outro Consolador, o Espírito Santo que viria. Jesus então leva os seus discípulos para Jerusalém na Páscoa, ele come a Páscoa com os seus discípulos, ele institui a ceia e ele morre. No domingo de Páscoa ele ressurge, e depois disso, por 40 dias, ele continua aparecendo aos seus discípulos, tendo comunhão com os seus discípulos, dando as últimas instruções para o seu discípulo. Quando, de repente, o Senhor ele chama os seus discípulos e ele diz, permaneçam em Jerusalém. Continuem aqui. Aguardem. Eles já tinham a missão, eles já tinham a dimensão dessa missão, eles sabiam o que eles precisavam fazer, porque eles fizeram. Há anos, talvez um ano atrás, Jesus tinha enviado de 2 em 2 e eles expulsaram demônios, eles curaram enfermos, e eles sabiam. Mas agora Jesus diz, esperem, permaneçam em Jerusalém. Por quanto tempo? Jesus não diz quanto tempo. Ele só diz, permaneçam em Jerusalém. Isso deve ter trazido alguma ansiedade. A ansiedade de estar num lugar que não é o seu. Eles eram homens galileus. A Galileia ficava a 170 quilômetros de Jerusalém. Então eles estavam distantes de casa. E aí você vai falar o seguinte, pastor, 170 quilômetros, Niterói, 120 quilômetros, talvez a Galileia estivesse ali, Campo Grande, não tenho noção, tá? Estou chutando aqui. Queridos, mas eles iam a pé, né? Eles estavam a pé. Eram alguns dias de caminhada, aonde eles vieram celebrar a Páscoa. Eles vieram passar o final de semana e já estavam há 40 dias ali. E Jesus diz, permaneçam mais um tempo. Que tempo? Quando é que a gente volta para casa? E quando é que a gente começa a missão? Quando é que a gente começa a fazer tudo? Quando é que a gente começa com a grande comissão? Jesus diz, esperem. Vocês vão precisar esperar. Isso deve ter trazido ansiedade. Então, Deus separa um homem chamado Lucas. Lucas não é um judeu, então ele é um escritor que não é judeu, ele é um gentio. E ele vem com uma visão única, né? Ele vem com uma visão de fora. Ele, de certa forma, estava fora dessa caixa do povo judaico, da aliança, e ele vem com essa visão externa agora para fazer um relato. Lucas escreve um livro, e este livro então foi dividido em 2, e nós temos o Evangelho de Lucas e temos o livro de Atos. Lucas endereça este livro a Teófilo, que alguns comentaristas vão dizer que era um homem de posses, que inclusive patrocinou a viagem, a pesquisa e a disseminação desses escritos, destes livros, inicialmente um livro só. O primeiro livro de Lucas tinha por objetivo dizer e mostrar o que Jesus fez aqui na Terra. Qual foi o ministério de Jesus esse breve ministério de 3 anos e meio com seus discípulos? E então vem Atos. E Atos é para mostrar o que Jesus continuou fazendo por intermédio do Espírito Santo. Quando nós ouvimos na semana passada o João pregar sobre a grande comissão, talvez gere uma dúvida, né? Então, mas o que foi essa grande comissão? Atos é a grande comissão.
Atos é o desenrolar da grande comissão, que nós vamos começar hoje e levaremos alguns domingos, alguns meses caminhando e aprendendo com essa igreja que, neste momento, estava aguardando 120 pessoas, aguardando a promessa se cumprir. A ideia, então, que eu gostaria que você guardasse em seu coração nessa noite, a ideia do texto, a mensagem central do texto, é que o envio do Espírito Santo, ele comissiona, ele capacita a igreja a ser testemunha. Essa testemunha é da vida, da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus. O testemunho dos discípulos de Cristo é revestido de poder para chegar até os confins da terra. Essa é a mensagem central de tudo que nós vamos falar hoje. Eu repito, o envio do Espírito comissiona e capacita a igreja a ser testemunha da vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. O testemunho dos discípulos de Cristo é revestido de poder para chegar até os confins da terra. Eu gostaria de pensar nesse texto, esta noite, a partir de 3 pontos, a partir de 3 doutrinas. O texto é riquíssimo, nós não conseguiríamos, no tempo que nós temos, percorrer tudo que esse texto tem a nos ensinar. Por isso, na terça-feira, no grupo de discipulado, a gente retorna a esse texto e trabalha mais esse texto, olha com mais carinho e até mesmo trabalhando ali aquilo que nós não trabalhamos hoje. Mas hoje nós vamos pensar em 3 ensinos dele. O primeiro dele está no versículo 4 e 5, que é uma ordem e uma promessa. Então nós primeiros vemos uma ordem e uma promessa feita por Jesus. O segundo, capacitação e poder. Então primeiro nós vemos versículo 4 e 5, uma ordem e uma promessa. Versículo 8, capacitação e poder. E no versículo 9, a ascensão de Jesus. Então nós vamos caminhar nesses 3 pontos. E o primeiro deles, então, é uma ordem e uma promessa. Versículos 4 e 5 eu leio novamente. Ele diz: certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual eu lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Após a sua ressurreição, como eu já disse, Jesus ele fica 40 dias com os seus discípulos, com o objetivo de dar aquelas últimas instruções. 40 dentro da cultura judaica. A cultura judaica tem vários números. Tem vários números que apontam, por exemplo, o número 7 aponta para a perfeição, o número 6 para a imperfeição. Nós temos o número 40 que nós vamos ver na Bíblia diversas vezes. Nós vamos ver os 40 anos no deserto. Nós vamos ver, por exemplo, a idade que Isaac e Jacó se casaram, 40 anos. Nós vamos ver o número de dias que choveu sobre a terra, 40 dias. Nós vamos ver o tempo que Jesus ele passa nesse final com seus discípulos, ou o tempo que Jesus passou no deserto. 40 dias no deserto, foi levado pelo Espírito Santo, e agora 40 dias com seus discípulos. Não é à toa, nada ali está por acaso. É por isso que a Bíblia ela é tão maravilhosa, ela é tão surpreendente, porque um número apenas não está ali, sem que tenha o objetivo de nos ensinar algo. 40, então ele é utilizado na cultura judaica para um período de instrução para um trabalho que está por vir. E aí nós vemos isso na vida de Jesus, nos 40 dias do deserto, sendo preparado para um trabalho, e agora os discípulos também, ou um período de expectativas para grandes transformações. Vemos isso no deserto, vemos isso em Noé, no relato de Noé. A questão é, Jesus então separa este tempo para dar as ordens, promessas e ensinar, esclarecer e ajudar os seus seguidores nesses últimos momentos dele aqui fisicamente. Jesus então instrui os seus discípulos, como eu já disse, homens da Galileia, que vieram para Jerusalém para comer a Páscoa, para participar da Páscoa.
e estão a 170 quilômetros de casa, talvez com alguma ansiedade. Essa ansiedade a gente também enxerga, e aí a gente vai falar disso na semana que vem, quando os discípulos já se movimentam para substituir o apóstolo traidor. E agora vamos substituir Judas, e eles lançam sorte, era uma forma utilizada para escolher antes do Espírito Santo, mas eu não vou falar mais disso, Guilherme fala semana que vem, a escolha do novo apóstolo, mas a questão é que eles já escolhem Matias, colocam Matias no lugar. Nós vemos que eles estão afoitos, eles querem começar a missão. Esses homens e mulheres tinham diante de si uma missão grandiosa, uma missão gloriosa, e não seria estranho, então, eles estarem ansiosos para desempenhar essa missão. Mas então, Jesus tem uma ordem, e esta ordem é: espere, aguarde. Uma ordem que nós, por vezes, temos dificuldades com ela. Nós temos dificuldades em esperar e aguardar o tempo de Deus. O tempo de Deus fazer as coisas, que muitas vezes não é o nosso tempo. Permaneçam em silêncio e aguardem o Espírito Santo. O papel deles, neste momento, é obedecer a palavra de Jesus e aguardar em Jerusalém. É isso que eles têm que fazer. E por vezes o que nós temos que fazer é isso, é aguardar Jesus se pronunciar novamente, é nos calar, nos sentar e esperar o tempo de Deus, que muitas vezes não virá apontando a direção que nós desejamos, não virá apontando os tempos como nós queremos viver esses tempos, mas certamente será o melhor, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. É interessante, eu estou fazendo a leitura anual, e lá em Números, capítulo 14, tem um episódio em que o Moisés ele envia espias. E você que já leu, você vai lembrar desse episódio. Moisés vai enviar espias para espiar a terra da promessa. Mais uma vez, promessa. Esses 12 homens vão, eles veem a terra, é algo maravilhoso. 2 homens para carregar um cacho de uva, e eles viram que a terra é maravilhosa, mas a terra estava habitada por homens de guerra, nações, e eles retornam então. Quando eles retornam, Moisés junta os espiões, os espias, e ele está conversando com esses homens, e aí me deem um relatório então. 10 dos espias, eles dão um relatório dizendo o seguinte: a terra é boa, é maravilhosa, olha o tamanho do cacho de uva, de fato é uma terra que manda leite e mel, mas é povoada por gigantes, um povo de guerra, um povo violento, e nós somos apenas gafanhotos. Não podemos. Eram 12, 10, então, este relatório desanimador influencia todo o arraial. 2 deles, Josué e Caleb, dizem: não, vamos embora, vamos lá, Deus vai nos dar a vitória, voto vencido. Mas o que acontece então? Deus se ira, e ele diz o seguinte: por causa disso, vocês vão ficar 40 anos aqui no deserto. Ao invés de atravessar o Jordão, voltem lá para o início. Só que um grupo ali dentro, depois de Deus ter dito isso, eles dizem: não, vamos avançar, vamos lá e vamos vencer. Junta um grupo, vamos embora para a guerra. Moisés diz: não vão, Deus não está com vocês, vocês vão perder. E aquele grupo vai para a guerra. E o que acontece? Eles são mortos. Isso me lembrou esse episódio, porque é exatamente isso que acontece. E nós somos provas disso muitas vezes. Tomar direções que não são as direções de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus para as nossas vidas. Por quê? Porque muitas vezes a ação que nós temos é esperar. E eu sei que é difícil. Eu sei que nós somos pessoas de ação, né? Nós queremos ver a coisa acontecer. Por vezes temos que nos calar, por vezes temos que aguardar, porque nós entendemos que o sucesso da missão, essa missão que nos foi dada, essa missão que foi dada aos apóstolos, não está nas nossas forças. O sucesso da missão não está na nossa capacidade. O sucesso da missão não está nos nossos recursos. O sucesso ele está diretamente ligado a Deus, a presença de Deus, a capacitação que Ele derrama sobre nós. E esse é o caso aqui.
Deus não está dizendo para eles, aguardem por um capricho, para impor a sua autoridade. Não. Deus sabe que eles não conseguiriam fazer nada pela própria força deles. Deus sabe que nós não conseguimos fazer, por isso nos frustramos tanto em tentar fazer e fracassar, porque por vezes no tempo de esperar nós estamos querendo agir, no tempo de calar nós queremos falar, no tempo de esperar nós queremos avançar. Precisamos entender, existe tempo para tudo. A obra e o avanço da igreja não depende de nós. Ah, pastor, a igreja, queridos, ela é de Cristo. O que nós temos que fazer? Amar a palavra, estudar a palavra, pregar a palavra, cantar a palavra, ler junto, ter comunhão. Mas nós não fazemos a igreja crescer. É Deus quem faz. Perguntaram ao pastor Mark Dever, pastor em Washington, utilizamos o material deles na nossa escola bíblica dominical, pastor da Igreja Batista em Washington, quando ele assumiu a igreja na década de 80, qual o seu plano de crescimento para a igreja? Ele disse, pregar o evangelho, orar, discipular, comunhão, discipulado e paciência. Porque nós não fazemos a roda girar. Nós somos apenas engrenagens. E é Deus quem faz. É Deus quem age. É Deus quem dá o crescimento. É Deus quem transforma os corações. A obra, então, ela avança à medida que Deus permite que avancemos. Os nossos talentos, os nossos recursos, a nossa agenda não são suficientes para fazer a igreja crescer, a obra avançar. A obra e o avanço da igreja dependem completamente de Deus. E a ordem que temos, e a única ordem que importa, é obedeçam a palavra de Deus. Qual foi a palavra de Deus aqui para esses homens? Esperem, aguardem, fiquem em Jerusalém, porque a capacitação vai vir. O que nós temos que fazer hoje? A mesma coisa que eles fizeram. Esperar e aguardar, pegar um avião, ir para Jerusalém e ficar lá. Não. Obedecer a palavra de Deus. Estudar e conhecer a palavra a ponto que a nossa vida, a ponto que nossa igreja esteja então encharcada desta palavra, apoiada nesta palavra, firme nesta palavra. Claro que obedecer a ordem de Jesus para esses homens e muitas vezes para nós, de permanecer ali em Jerusalém, exigiria dos discípulos fé e uma fé paciente. Não havia tempo determinado. Jesus disse alguns dias, mas não havia tempo determinado. Mas uma espera confiante na promessa do Pai. E quantas vezes nos frustramos quando não seguimos ou quando não obedecemos a voz de Deus no desempenho da nossa missão. Quantas vezes questionamos até mesmo se fomos de fato chamados para a obra, né? Porque vivemos fracassos e por vezes vivemos porque não estamos ouvindo a voz de Deus. Falhamos, sofremos e até pensamos em parar. A pergunta é, na força de quem você tem avançado? Qual é a força que te move? É a sua? É o Espírito quem tem guiado você? Você tem aguardado pacientemente, com fé, a capacitação vinda do alto do Senhor? Ou tem avançado segundo a sua vontade e as suas forças? Porque se for assim, certamente irá fracassar. Certamente não temos força, não temos envergadura moral para manter. Não temos, vamos falhar, vamos nos cansar, vamos nos entristecer. E nós somos provas, olhamos para a nossa história e nós vemos quantos e quantos projetos nós já deixamos no meio do caminho. Por quê? Porque se dependermos da nossa própria força, a gente não consegue, queridos. Vamos lá, a gente está falando de grande comissão aqui, que é pregar o evangelho até os confins da terra, é obedecer. A gente não consegue pegar um livro e ler um livro um pouquinho durante 365 dias
a ponto de chegar no final e falar o seguinte: Senhor, esse ano eu li a Bíblia toda. Está entendendo? Esse é o nosso problema. Mas eu tenho certeza que todo início de ano, todo final de ano, para início, toda virada, o teu coração é motivado, porque você vê na internet o pessoal falando, você vê na igreja o pessoal falando: olha, está começando o ano, vamos ler a Bíblia toda esse ano, olha, está começando o ano, esse ano a gente vai ler a Bíblia toda, e você se anime, você até compra uma Bíblia nova. Tu até compra uma Bíblia nova, bonita, você fala: não, esse ano eu vou ler a Bíblia o ano todo. Bateu em Levítico, meu irmão, tu já parou. E Levítico é maravilhoso, irmão. Estou estudando Levítico, como Levítico é bom. Mas como Levítico, a gente tem dificuldade com Levítico. E é ali que você para. Ali você já desiste: sacrifício, oferta de paz, oferta de sacrifício, oferta de comunhão, oferta disso. Mata o bezerro, não mata um, bota a mão na cabeça, faz. E ali você já para. Quantas vezes falhamos e fracassamos em nossos projetos? Por quê? Porque estamos dependendo somente de nós. Iremos fracassar. Mas se não dependermos de nós, dependermos de Deus, certamente o Senhor estará guiando as nossas vidas, ainda que as coisas não aconteçam da forma como você acha que devem acontecer. Então a primeira ordem do Senhor é: esperem, aguardem, porque existe uma promessa. E a pergunta é: que promessa é essa? Essa promessa é o Espírito Santo. Mas e o Espírito, o que ele vai fazer? Qual é a ação desse Espírito? Que missão nós temos quando o Espírito chegar? Versículo 8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Ou melhor, Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Jesus continua com suas instruções, mas agora trata do poder que irá capacitar. Inicialmente ele está dizendo: olha, permaneçam, vocês precisam de capacitação. Que capacitação então é essa? Né? O que o Espírito ele vai fazer? Versículo 8 diz: ele vai encher, vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Jesus ele manda esses homens esperar porque ele sabia que eles precisariam deste poder. Aqui a palavra poder, ela é interessante, porque ela, no original, é escrito dunamis. E por que é interessante? Porque dunamis é exatamente a palavra que veio a nossa palavra, da palavra poder, dunamis, veio a palavra dinamite, que é este poder explosivo. E é disso que está tratando aqui, né? Este, então, é o termo muito conhecido e muito tratado no Novo Testamento, poder, dunamis. Esse poder, ele aponta para força e capacidade. O termo dunamis, que é traduzido por poder, nós vimos aqui, ele também trata de força, capacidade, habilidade, capaz de produzir resultados. Muitas vezes de maneira sobrenatural e extraordinária. Não é só poder em ação, mas também capacidade de realizar grandes e transformadoras obras. Então o Senhor está dizendo: vocês vão receber poder, vocês vão receber força, vocês serão capacitados. E se você já leu o livro de Atos, você vê como que esses homens precisaram desta capacitação, dessa força, essa força por vezes extraordinária. Dunamis também é relacionada a milagres. Em alguns momentos do Novo Testamento, quando trata de Jesus operando milagres e os discípulos, a palavra utilizada como o poder ou a força para realizar esses milagres é dunamis. É usada para descrever, então, milagres realizados por Jesus. Então, dunamis não é só poder, né? É poder, é capacitação, é esta força que irá impulsionar esses homens preparados e prontos para realizar obras grandiosas. A igreja não realiza a grande comissão, e eu volto nisso, com os seus recursos, mas com o poder vindo de Deus. É aqui que está o poder. É aqui que está a capacitação. É aqui que está a capacidade da igreja em fazer a obra. É o poder, é a capacidade, é a força, é o que nos move, é o que nos envia.
Este poder não é habilidade, não é uma habilidade natural que nós possuímos. Temos pessoas com habilidades extraordinárias, não é disso que nós estamos falando. Também este poder não é resultado de conhecimento acumulado. Como eu estou estudando a Bíblia, estudei Romanos, estou estudando Coríntios, já estudei Gênesis, estou estudando Levítico, eu estou adquirindo e acumulando conhecimento. Este poder não tem a ver com conhecimento adquirido, conhecimento acumulado. Este poder também não é fruto de experiências. Não, pastor, já fui de várias igrejas, eu tenho muita experiência. Esse poder também não tem a ver com experiência na igreja, experiência em igrejas. Eu sou um cristão muito antigo, com muita experiência. Glória a Deus por isso. Certamente você é usado no discipulado, mas não é este poder. Isso aqui é um poder sobrenatural. O dunamis, então, é a dinamite que reduz as pedras mais duras e derruba as estruturas mais sólidas. Esse poder é capaz de transformar o pecador mais rebelde em um servo do Deus Altíssimo. Este poder é capaz de transformar um Saulo de Tarso, o mais temido inimigo do cristianismo naquela época, em um apóstolo de Cristo. É capaz de capacitar a igreja para o desempenho da sua missão. Então, se estamos em movimento, é isso que nós temos que buscar. Esta capacidade e o poder vindo do Senhor. O poder prometido aos discípulos aqui e derramado no capítulo 2, e vamos chegar ao capítulo 2, né? É o que nós precisamos hoje, e ainda está na terra, né? Foi derramado em Atos capítulo 1 e permanece agindo. Agora, vale dizer, queridos, que a experiência dos discípulos em Atos 2, ela foi única, tá? Nós não estamos tratando aqui desta capacitação, dizendo que nós vamos viver a mesma experiência que os apóstolos viveram em Atos 2, quando o Espírito desceu pela primeira vez. Por quê? Porque o Espírito, diferente do Antigo Testamento, que ele vinha, fazia a obra e ele saía, a ponto de Davi orar e dizer, né, não retire de mim o teu Espírito. Após Atos capítulo 1, versículo 8, ou melhor, após Atos capítulo 2, com a descida, o Espírito não foi mais recolhido. Então, quando nós tratamos desta necessidade que nós temos de buscar essa capacitação, nós precisamos não furar o poço novamente. O poço foi furado e a água está jorrando desde Atos capítulo 2. O que nós precisamos fazer? Encontrar a fonte e beber nela. É isso que nós precisamos. Nós não vamos mais furar o poço. O Senhor já fez isso. O Espírito está sendo derramado sobre a igreja. O que nós temos que fazer? Ir lá e beber. Ir lá e colher. Ir lá e buscar este poder. O que o pastor John Stott fala de plenitude do Espírito Santo, né? É esta busca por esta capacitação de um Espírito que já está entre nós. Está aqui agora, neste momento. Nós não precisamos mais ir a Jerusalém ou aguardar em algum lugar. O Espírito está aqui. Isso é uma garantia. A palavra diz. Então, o que nós precisamos? Buscá-lo aqui. E este poder, este dunamis, o que ele vai fazer? Para que nós precisamos desse poder? Nós vamos precisar desse poder para que tipo de obra? Para que tipo de manifestação? Aqui já nos diz. O poder é para sermos testemunhas. É para isso que o Espírito desceu em Atos capítulo 2. Eu sei que existem várias manifestações, eu sei que a partir disso os discípulos estão curando enfermos, os discípulos curam o coxo na porta da igreja, mas o poder não é para isso. Porque se fosse para isso e eu e você terminássemos nossa vida sem nunca curar um coxo, a gente ia entrar em parafuso e ia dizer, cara, eu não sou nem crente, eu não tenho o Espírito Santo. Por quê? Porque eu nunca curei um enfermo, eu nunca curei um coxo, um aleijado. O poder, ele é para sermos testemunhas, para testemunhar. E por que eu estou dizendo isso? Porque o texto está dizendo isso. Porque Atos, lá no versículo 8, ele está dizendo isso. E a questão é, então, o que essa palavra testemunha, ela significa? A própria palavra utilizada aqui, ela aponta na direção
da ação desse poder, a capacitação desse poder. E aí eu abro um parênteses, eu não estou dizendo que milagres não aconteçam, né? Deus é soberano, mas o poder do Espírito, como em Atos capítulo 1, versículo 8, é para testemunharmos, falarmos do amor, falarmos da salvação àqueles que estão perdidos. Porque o entendimento errado pode nos levar a orar e dizer: Senhor, eu quero curar enfermos. Senhor, eu quero curar cego. Senhor, eu quero curar coxo. Senhor, eu quero levantar defuntos. Mas não prega o evangelho para o vizinho. Não prega o evangelho no trabalho. Não prega o evangelho onde passa. Entendeu errado. Entendeu errado. Porque o poder do Espírito é exatamente para testemunhar. A palavra aqui é mártir. A palavra testemunha aqui é mártir. E mártir é aquele que está disposto a desempenhar a missão. É aquele que está disposto a cumprir a missão, mesmo se o cumprimento da missão levar até a morte. Nós vemos o primeiro mártir, que é Matias. Nós vemos logo depois Tiago morrendo, pastor de Jerusalém, morrendo, o próprio Cristo, né? Cristo morre, Paulo morre, Pedro morre, tudo martirizado. Aqui testemunha é mártir. É aquele que vai cumprir a missão. Ele foi capacitado para cumprir a missão. Ele recebeu o poder e a capacidade. E ele vai corajosamente, mesmo se este caminho o conduzir até a morte. Mesmo se este caminho conduzir até a forca, até, né, aqui nós vemos a espada, né, decapitando. Como testemunhas de Cristo, devemos estar dispostos a morrer pela nossa missão. E com certeza, isso não é uma tarefa fácil. Assim o texto afirma que recebemos o poder. E este poder é para exercermos a missão. E esta missão é sermos testemunhas. E ser testemunha vai além de simplesmente falar sobre Cristo. Nós vimos aqui, né? Implica em viver de maneira que a nossa vida seja um reflexo do evangelho que nós pregamos. Não é só falar, é viver. Na época dos puritanos, um domingo pela manhã, o esposo vai para a igreja, a esposa está doente em casa, não pôde comparecer ao culto, e então ele retorna para casa um pouco antes do que normalmente ele retornaria, e ela pergunta: a pregação já acabou? E aí ele diz: não, a pregação ela foi encerrada ali, mas agora ela precisa ser vivida. Agora nós precisamos viver. Ser testemunha não é falar de Cristo. Ser testemunha é falar de Cristo, mas viver uma vida que reflete este evangelho que nós dizemos acreditar. Então, ser testemunha não é algo simples. Porque nós podemos falar muitas coisas e muitas coisas boas, mas as pessoas não só estão ouvindo o que a gente diz, elas estão olhando para as nossas vidas e vendo como nós estamos vivendo. Os discípulos de Jesus, ao se tornarem testemunhas, têm a responsabilidade de compartilhar com outros o que experimentaram pessoalmente com Cristo. A experiência do encontro com Jesus, sua morte e ressurreição, torna-se uma verdade transformadora que aquele que é testemunha, ele quer divulgar. Se você, deixa eu falar uma coisa para você, querido. Se você vem à igreja e você retorna, né, para as suas atividades, e você não sente o desejo de falar de Jesus, alguma coisa está errada. Porque o poder, ele não só nos capacita, mas ele nos envia. Ele não só nos capacita, mas ele nos envia. A gente quer falar. Às vezes até o cristão, né, ele é tido como chato, porque qualquer oportunidade que ele tem, ele quer colocar o evangelho ali.
Ele quer falar do amor em tempo e fora de tempo. Porque se nós passamos uma semana, vamos aqui, vamos nos despedir. Se a gente volta na próxima semana sem falar do amor de Cristo para ninguém, alguma coisa está muito errada. Ou nos falta este poder, ou nos falta a própria conversão, entende? O próprio encontro com Cristo. Porque Cristo é Cristo, irmão. E não há condições de você olhar para Cristo e não ter a sua vida transformada, não ser salvo e resgatado sem ter a vida transformada. O poder do Espírito, então, envia a testemunharmos. O testemunho cristão, ele, então, é esse testemunho vivido no dia a dia, mas também um testemunho vivido enquanto congregação, né? Um testemunho coletivo. É por isso que eu tenho preocupação da forma como eu vivo, não só porque eu sou um membro de Cristo, mas porque, sendo membro de Cristo, eu sou membro de uma congregação local. E aquilo que eu faço aponta para aqui, para a comunidade. O Maicon está ali, falando palavrão com o pessoal ali e tal. Exatamente. Então, as pessoas que me olham, eles me enxergam como um seguidor falso de Cristo, mas também enxergam que essa igreja aqui é uma igreja que não tem muitos critérios e muita fidelidade. Por quê? Porque recebe qualquer pessoa. Olha o que os membros dessa igreja andam fazendo por aí. Porque o nosso testemunho não é só um testemunho individual, é um testemunho coletivo também. Existe um compromisso e uma aliança, nós temos falado muito disso, que nos une. Então a sua postura lá diz muito sobre a igreja que você serve, sobre o corpo que você faz parte. Tenha cuidado com o seu testemunho lá fora. Tome cuidado. E eu então vou para o terceiro e último ponto, a ascensão. Vimos então a ordem, uma ordem, e esta ordem ela apontava para uma promessa: permaneçam em Jerusalém. Vimos a capacitação e o poder, o Espírito vem, ele traz poder, dunamis, e esse dunamis enche a vida desses homens e transforma esses homens em testemunhas, mártires, aqueles que vão pregar o Evangelho, aqueles que vão desempenhar a missão, ainda que esta missão os leve à morte. Eles entenderam que Cristo é muito maior. E a ascensão, tendo dito isso, foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu à vista deles. O último ponto, então, é a ascensão. Após a ascensão de Jesus, os discípulos ficaram olhando para o céu. 2 anjos, então, aparecem ao lado deles e diz, olha, esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele irá voltar. Essa passagem, ela se destaca pela importância, a importância da expectativa. É claro que nós poderíamos falar sobre muitas coisas da ascensão. A ascensão talvez seja uma das doutrinas que são menos exploradas. A gente fala muito da ressurreição, e é muito importante. Nós falamos da morte, e é muito importante, mas falamos pouco da ascensão. Poderíamos dizer, por exemplo, que a ascensão aponta para Deus recebendo o pagamento. Então, quando Jesus ele chega aos céus, ressurreto e glorificado, e ele se assenta, o fato dele se assentar à destra de Deus é Deus dizendo, a dívida deles foi paga, eu recebo então essa dívida, a dívida está quitada, Jesus está reinando. Poderíamos também pensar em culto público a partir da ascensão. O culto público acontece por quê? Porque Deus está agora adorando perfeitamente ao Pai, e nós temos oportunidade, nós temos então, através do Espírito Santo, esta aliança, este pacto para adorarmos a Deus. O que eu gostaria de pensar, poderíamos pensar na missão, quando Jesus diz em João capítulo 14, farão obras ainda maiores do que as obras que eu fiz, apontando para, vocês viram as obras que eu fiz. Eu estou aqui, sinto fome, Jesus falando, tá? Sinto fome, sinto sede, sinto cansaço. Vimos diversos momentos em Jesus ali, deitado no barco, descansando um pouco, precisando dormir. A Bíblia não narra, talvez tenha ficado gripado em algum momento da sua existência aqui na terra, foi tentado. Então, Jesus tinha limitações. Jesus tinha as limitações que um homem tem. Embora fosse 100% Deus, era 100% homem. E o que ele está dizendo para os seus discípulos? Olha, vocês viram as obras que eu fiz?
Vocês viram tudo isso que eu fiz? Eu fiz tudo isso nessa casca limitada aqui. Agora, quando eu for para o Pai, é o que ele diz em João 14, quando eu for para o Pai, vocês vão fazer obras ainda maiores. O que ele quer dizer? Quando o Espírito Santo vier e eu não mais estiver limitado pelo corpo mortal, aí vocês vão ver que a obra chegará até os confins da terra. Nós poderíamos falar muito sobre a ascensão, porque é uma doutrina maravilhosa, mas eu gostaria de pensar aqui na expectativa da volta. O olhar para Jesus esperando o seu retorno. A ascensão de Jesus não é o fim, mas é um novo começo, onde o Espírito vai desempenhar o papel central na continuidade do testemunho. Jesus trouxe os discípulos até aqui. E ele faz algo maravilhoso. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Vocês vão continuar comigo através do Espírito Santo. Então não é o fim, é um novo começo. É o começo da igreja. A ação do Espírito Santo será então vital para guiar e fortalecer os discípulos, enquanto eles se dedicam à tarefa de testemunhar. Mas quais as implicações para a ascensão de Jesus, então? Como que isso se aplica às nossas vidas hoje? Como que essa ascensão ela vai se manifestar em nossas vidas? Em primeiro lugar, missão e responsabilidade. O fato de Jesus ter ascendido e deixado a igreja em seu lugar como testemunha é um lembrete de que a missão de anunciar o evangelho ao mundo continua. E nós não temos desculpas. E não teremos desculpas diante do Senhor. Jesus vai, como essa testemunha perfeita, envia o outro Consolador, envia o Espírito Santo, o poder e a capacitação, mas deixa a igreja agora pregando o evangelho e desempenhando a missão. E o fato de Jesus subir e um dia voltar, isso nos faz ter este senso de missão, mas de responsabilidade. Por quê? Porque agora, se nós estivéssemos pensando em uma corrida, aquela corrida de revezamento, né? Agora o bastão está nas minhas mãos. Um dia esteve nas mãos de Jesus. Um dia esteve nas mãos de Pedro e Paulo. Um dia esteve nas mãos dos pais da igreja. Um dia esteve nas mãos de Lutero, Calvino, Zwinglio. Um dia esteve nas mãos de Spurgeon, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon. Esteve na mão de Charles Wesley, John Wesley. Hoje está nas mãos de quem? Está nas mãos de Michael, Daniel, está nas mãos de Luiz, está nas mãos de Márcio, está nas mãos de Liliane. Está em nossas mãos. Isso nos traz um senso de responsabilidade. Por quê? Porque não é que a obra dependa de nós, depende do Espírito. Mas o que nós estamos falando aqui? O Espírito capacita a igreja para avançar. E essa responsabilidade é sua, irmão. Eu sei que todos vocês estão olhando para mim e eu estou olhando para vocês. E talvez de alguma forma o seu coraçãozinho pense, não, mas a obra é tua, você que é pastor. Não, a obra é da igreja. Claro que é minha. Mas ela é tão sua quanto minha. Você é responsável pela pregação do evangelho. E um dia você prestará contas. Um dia você estará diante de Cristo prestando contas. Para quem você passou o bastão? Quem foi a pessoa? A igreja não está abandonada. Então não tente se vitimizar. Não tente se vitimizar, pastor. Eu sou tão pequeno, eu sou tão incapaz, eu sou tão... Exatamente, essa é a realidade de todos nós. Então não se faça de vítima. Por quê? Porque se não tivesse o Espírito Santo, nós até poderíamos jogar essa carta da vítima. Não, eu não sou capaz. E aí Jesus diz, eu sei, porque eu sei que você não é capaz, eu mandei o Espírito Santo. Eu continuo com vocês. E agora eu vou usar vocês. Então, entenda, a responsabilidade é sua. E isso deve te preocupar. Isso deve te preocupar. Porque um dia, esse mesmo Jesus que foi, ele está voltando. E ele vai querendo saber, e aí, como foi? Eu dei todas as condições. Vocês só precisavam ir. Não só isso, senso de urgência. Não é para amanhã. A obra não é para amanhã. A missão não é para amanhã. A ascensão coloca diante de nós a urgência de testemunhar, de pregar o evangelho. Jesus voltará e precisamos cumprir a nossa missão.
Não devemos viver uma vida preguiçosa e sem compromisso em relação à missão. A ascensão de Jesus nos ensina sobre a importância de uma espera ativa. A igreja não é passiva, ela é ativa, ela está engajada com a missão, ela está pregando, ela está testemunhando até que Cristo retorne. Então a missão é urgente e precisamos fazer, sem ficar postergando, procrastinando e deixando para amanhã. É hoje, a missão é hoje, nós precisamos entender isso. Mas em terceiro lugar, essa segunda vinda. A ascensão também traz esta poderosa esperança. E por que a segunda vinda ela é tão poderosa? Porque ela nos traz conforto em meio às dificuldades, às perseguições. Porque ser uma testemunha por vezes trará problemas para nós. Em alguns países do mundo, cristãos estão morrendo agora enquanto nós estamos aqui. Cristãos estão presos agora enquanto nós estamos aqui sentados, confortáveis. Vamos descer, tem uma mesa preparada ali, a gente vai comer junto, bater papo, voltar para casa, para o nosso trabalho amanhã. Mas cristãos estão agora acorrentados, presos, sofrendo, sendo torturados e mortos. Mas sabe por que esses homens continuam ali firmes? Porque eles sabem, o meu Senhor vai voltar para buscar. Ou eu me encontro com Ele, ou Ele voltará, e quando voltar, seremos então transformados. Seremos então glorificados. Esta é a grande esperança da igreja. Por isso que aquele cântico, cantado, o worship, ele diz, a perseguição não parou a igreja. Isso é uma realidade. O Coliseu não parou a igreja. O martírio na Eritreia não para a igreja. A perseguição na China não para a igreja. No Irã, no Iraque. A igreja avança. E as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Amém, queridos? Amém, queridos? Eu concluo, então. Concluo com 3 palavras em mente: dependência, missão e expectativa. Dependência do Espírito para cumprir a missão de Deus. A missão, que é testemunhar a Cristo em todo o mundo, começando pela nossa Jerusalém. E expectativa de que Cristo vai voltar para nos buscar. Uma expectativa nos faz viver com esperança. Devemos viver aguardando a segunda vinda de Jesus, permitindo que essa esperança nos molde em nossa missão diária e em nossa vida em comunidade. Que a nossa vida seja marcada pela busca constante da capacitação do Espírito, pela dedicação à missão de Deus e pela esperança firme da volta de Jesus. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo juntos. Obrigado, Deus, porque podemos nos reunir, portas abertas, declarando que só o Senhor é Deus. Que possamos entender, Pai, que o Senhor deixou uma missão para nós. E essa responsabilidade é nossa. E nós temos todo o necessário para cumprir essa missão. Então, que o Seu Espírito presente aqui trabalhe em nós, de forma que venhamos a parar de procrastinar e fugir, mas que nessa noite possamos nos entregar a Ti. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.